A paz do Senhor a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de deixar a sua inscrição, o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Hoje estaremos lendo Números capítulo 1 ao 3 e Evangelho de Marcos, capítulo 3. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeu; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadaí; e de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés a Arão, a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima,
todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram contados que contaram Moisés, os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar.
e o seu exército e os que forem contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que forem contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisu, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que forem contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadaí, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que forem contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezé, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara. E Moisés assim assentaram arraial segundo as suas bandeiras. E assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai.
e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Anrão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Essas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Essas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiaiu. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente.
diante da tenda da congregação para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás dos filhos de Israel para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomarás, e 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Evangelho de Marcos, capítulo 3. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas.
e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto que qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.